A série sobre Jesus, nós vamos trabalhar algumas situações aqui. Eu tenho certeza absoluta que Jesus vai falar no seu coração. O primeiro tema de hoje é Jesus, o filho de Maria. Nós vamos falar sobre o filho de Maria. Não é para você assustar, não. Nós vamos adorar Maria. Nós vamos mostrar quem foi Maria, mas vamos revelar quem é Jesus. Lucas capítulo 1. Nós vamos ler do verso 46 ao 55. Diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Pai, esta é a sua palavra, e ela é poderosa para mudar as nossas vidas. E que de fato ela venha mudar o nosso coração hoje, que ela venha ser cravada na nossa alma, e que ela venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Repreenda todo espírito maligno, todo controle de mente, tudo que não provém do Senhor caia por terra, e abençoe o pregador com graça, em nome de Jesus. Amém. Jesus, o filho de Maria. Aqui no capítulo 1 de Lucas, nós temos esta oração que Maria, uma jovem, na sua puberdade, entoou ao Senhor. Esse cântico, essa oração, no grego, é chamado de Magnificat. E ela entoa, engrandecendo ao Senhor, porque ela foi visitada pelo anjo, que lhe trouxe a mensagem de que ela geraria a Emanuel, o Deus conosco, Jesus, o Filho de Deus, encarnado, criado, feito, não por vontade humana, mas pelo poder do Espírito Santo. E Maria, nessa canção, nesta oração, no verso 48, ela diz assim: pois atentou para a humildade da sua serva. Pois atentou para a humildade da sua serva. Agora eu gostaria que você fosse comigo para o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler o verso 11. Samuel capítulo 1, verso 11 diz assim: E Ana orou dizendo ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da sua serva. Olha para mim. Ana orou dizendo, Ana, mãe de Samuel, mãe do profeta Samuel, orou dizendo: Senhor, se tu deres atenção à humilhação da sua serva. Na oração de Maria ela disse, no verso, esqueci qual é o verso, Lucas capítulo 1, deixa eu ver se é 48. Enquanto Ana disse: dê atenção à humilhação da sua serva, Maria disse: pois atentou para a humildade da tua serva. A oração de Maria é uma resposta profética à oração de Ana, porque Ana disse: Senhor, olhe para a humilhação da sua serva.
E Maria disse: o Senhor se atentou, preste atenção que é muito sério isso, profundo, pois o Senhor se atentou para a humilhação da tua serva. Uma pede para Deus olhar para a humilhação, Deus olha para mim. E a outra, Deus diz: obrigado que o Senhor olhou para mim. A oração de Maria é uma resposta para todas as mulheres. E a oração de Ana foi uma oração para todas as mulheres. Te explico por quê. No Israel antigo, as mulheres eram consideradas como segunda classe. A mulher, ela era frágil, ela era culpada porque o pecado adentrou na humanidade por causa de quem? De Eva. No mito babilônico, não tem nada a ver com a Bíblia, é mito babilônico. Alguns judeus, na sua cultura, lá na religião judaica, que eu esqueci o nome, acreditam nesse mito, mas não tem nada a ver, não é bíblico. Mas no mito babilônico dizem que a primeira mulher de Adão, uma mulher chamada Lilith, e não sei por quê, qual foi o motivo, a Lilith separou de Adão, e ela era a serpente do Éden que enganou Eva. Então, para o judeu, a mulher era culpada, era uma coadjuvante, era frágil. E a situação piora. Engraçado, né? A serpente usou a mulher para enganar o homem, para fazer o erro. Agora, para convencer o homem, na verdade, né? Porque eu acho que a serpente pensou assim: se eu for usar o homem não vai conseguir convencer a mulher. Porque é difícil da gente convencer a mulher, né? Agora a mulher convence o homem rapidinho, né? Quem é casado aqui sabe como é que é. A mulher, cara, ela é terrível, né? Vai conduzindo mesmo. Por isso que eu falo, gente, casa com mulher de Deus. Mulher de Deus você encontra aqui na juventude. Homem de Deus você também encontra aqui. Porque a mulher direciona mesmo. Basta uma saia para direcionar o homem. Ou sem a saia. Por isso que você tem que casar com a mulher de Deus, com o homem de Deus. E aí, a situação da mulher piorava, presta atenção, piorava quando a mulher não podia ter filhos. Porque se ela tivesse filhos, tinha que ser filhos homem. E se ela tivesse filhos mulher, não adianta nada, pelo amor de Deus, é mulher, se deu mulher, misericórdia. Paulo muda isso, né? Lá na frente, quando ele fala assim: o homem não é maior, do homem veio a mulher da costela, mas o homem vem da onde? Da mulher, do ventre da mulher. E Paulo corrige isso. Então, quando a mulher não podia ter filhos, a situação piorava mais ainda. Piorava mais ainda. Sério. Era tão terrível a história, antigamente, que se a mulher não pudesse ter filhos, ela chamava o marido e falava assim: ó, tu vai pegar a empregada. Você imaginou isso hoje? Você vai pegar a serva, porque eu não sirvo, eu não presto para você. Lembra de Abraão? De Sara? Com Agar? Então a mulher rejeitada. Primeiro na ordem de criação, primeiro Deus criou o homem, depois criou os animais, no fim criou quem? Eu estou vendo que o homem está sozinho, vou criar a mulher para que auxilie. Então na visão antiga, judaica, a mulher era realmente uma coadjuvante. E se não tivesse filhos, era pior ainda. Era abandonada total. E Eucana falava assim com Ana: mas eu não valho para você mais do que muitos filhos. Vale sim. Mas o meu sonho era gerar um filho homem para você. Porque eu já sou humilhada demais. Jesus, o filho de Maria, é o Deus que quebra paradigmas. E eu vou mostrar para vocês como que o nosso Cristo ele quebra paradigmas. Deus veio para uma jovem
Maria e fala assim: tu vai gerar um Deus, tu vai trazer um Deus no teu ventre, mas não vai ter homem nenhum que vai fazer isso, vai ser o meu próprio poder. Você vai gerar um homem, um Deus, mas sendo virgem. Você vai trazer um magnífico para essa terra, para gerar salvação para toda a humanidade, não por vontade humana, não pelo ato sexual, mas pelo poder de Deus, pelo meu poder, porque eu olho para aqueles que são invisíveis. Deus olhou para a mulher e falou assim: peraí, vocês estão entendendo tudo errado. Vocês estão entendendo tudo errado. A oração de Maria foi a resposta do grito de Ana. A gente acha que foi Samuel, mas quando você vai ver, nós vamos explicar mais para frente, está tudo interligado, porque Samuel ungiu Davi, e Davi é descendência de Cristo. Nós sabemos que temos 3 patriarcas na Bíblia: Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando a gente pega o Novo Testamento, Pedro chama Davi de patriarca. Por quê? Porque ele foi um daqueles que deram descendência a Jesus. Deus olha para a mulher e fala assim: você vai gerar um filho. Esse filho vai se chamar Jesus. E isso eu faço para quebrar paradigmas, para quebrar esse ensinamento de que a mulher é uma coadjuvante, para quebrar esse ensinamento de que a mulher é sem status, é sem influência. O que Deus quis dizer é: eu nunca escolho o óbvio, mas eu sempre escolho o improvável. Jesus, ele vem do improvável. Se a gente pegar Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo exato, o tempo ideal, o tempo perfeito, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Isso é um tapa na cara da religiosidade, isso é um tapa na cara dos judeus, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que quebra paradigmas. O homem não gera salvação, a geração ela é exclusivamente pertencente a Deus. Por mais que nós vemos homens renomados, de bons de oratória, que pregam muito, que falam muito, eles não são capazes de salvar ninguém. Quem salva é Jesus, nascido do poder de Deus, pelo poder de Deus, e vem para quebrar paradigmas das nossas vidas. Esse sermão eu poderia ter pregado no Dia das Mulheres. Eu tenho muitas coisas, inclusive, vou fazer uma pregação no Dia das Mulheres. Você é mulher, você não pode perder. A importância da mulher na Bíblia. Eu estudando isso aqui. Você sabia que o ministério de Jesus foi financiado por mulheres? Não foi homem, foi mulheres. Então ele vem e quebra paradigmas. A salvação vem exclusivamente de Deus. E hoje eu quero trazer, dentro desse contexto, alguns paradigmas que Jesus deve quebrar na nossa vida. O primeiro paradigma é o paradigma do valor. Você sabe o que é paradigma? Se eu colocar um óculos rosa em você, você vai enxergar um mundo de que cor? De que cor, gente? Se eu colocar um óculos de lente verde, você vai enxergar um mundo de que cor? Verde. Suponha que você esteja enxergando o mundo de óculos azul.
Jesus vem, pega esse óculos azul e quebra. E faz você enxergar o natural. Ele quebra o paradigma. E hoje ele vai quebrar o paradigma do valor. Porque você não é definido pela sua origem. Você é definido pelo propósito de Deus. Não é de onde você veio, mas qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Qual é o propósito que você tem para cumprir. Por que você existe? Eu não sirvo para nada. Eu não sou suficiente. Deus não me escolheria. Por que Deus vai me escolher? Deus não escolhe o óbvio. Deus escolhe os improváveis. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não se atente para a aparência, quando ele foi ungir a Davi, porque os irmãos de Davi eram tudo bonitão, um cara grande, forte, tipo eu e o Marcos. Porém o Senhor disse a Samuel: não se atente para a aparência, nem para a altura, nem da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus vê o coração. Jesus, gente, nasceu numa manjedoura, deitado numa manjedoura. Não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha nada. O cara foi para o estábulo e nasceu numa manjedoura. Aos olhos humanos, uma origem humilde. Humilde, né? Nasceu numa manjedoura, junto com o cavalo, com a galinha, com o porco. Aos olhos de Deus, Ele vai cumprir o propósito da salvação. Então não se atente para a sua origem. Pastor, os meus pais não são cristãos, então eu não sei. Irmãos, não se atente para a sua origem. Atente para o propósito que Deus está colocando em suas mãos. Deus quebra paradigmas. O meu pai é a quebra de paradigma da família dele. O primeiro a converter com 14 anos andava cheio de santinho na carteira. Rejeitado pelo pai, abandonado aos 12 anos porque foi morar sozinho. Encontrou meu avô, pai da minha mãe, pastor Pedro Paulo, nome do meu irmão. Acolheu meu pai, ensinou o caminho que ele tinha que seguir. Meu pai hoje é pastor. Eu fico zoando com ele, porque na denominação que ele era bispo. Hierarquicamente lá era maior do que pastor. Vocês estão, né? Quebrou os paradigmas. Hoje, todos lá da casa dele, minha avó, alguns dos meus tios, servem ao Senhor. Mas se ele se atentasse para a origem dele, meu avô divorciado, largou minha avó para ficar com a manicure. Uma história terrível. 2 filhos fora do casamento, uma loucura. As famílias dos meus tios, tudo ficando desestruturado. Meu pai quebrou o paradigma assim: vamos mudar a história dessa família. Eu não vou olhar para a minha origem, mas eu vou olhar para o meu propósito. Então não olhe para as suas circunstâncias agora. Não olhe para o que você está vivendo agora. Você tem que focar no propósito de Deus. Não olhe para a sua origem. Meu pai é isso, minha mãe é aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo. Não! Porque se Jesus olhasse para a origem dele, filho de Maria, convenhamos, né? José foi um homem. A próxima pregação vai ser Jesus, filho de José. Que homem! Quando Samuel vai ungir o próximo rei, Jessé é o pai de Davi, olha para todos os filhos. Eu só tenho gente grandona, forte. Eu imagino Davi lá no cantinho. Vou ver. Seus 12, 13 anos. Jessé olha para todos. Porque o óbvio é você olhar para aqueles que estão preparados. O óbvio é você olhar para aqueles que já estão prontos. Mas a pregação da cruz é loucura. É loucura para os do mundo.
Por isso que quando você chega na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você convive, na sua geografia, e você se porta como um homem ou uma mulher de Deus, o povo te vê como louco, te vê como doido. Eu estava no centro na quinta-feira à noite, com um amigo meu, fui lá no escritório dele, na Rua da Bahia com Afonso Pena, bem no centro de Belo Horizonte. Quando eu saio do escritório, nós descemos o elevador, nós atravessamos a rua. Eu, meu amigo, a mãe dele estava lá no escritório também. Do outro lado, um casal, uma afetivo, se lascando beijão. Na hora, veio no meu coração, gente, as pessoas têm vergonha de evangelizar, de falar em língua estranha, mas não tem vergonha de dar os beijão, de achar que está natural. Gente, nós temos que quebrar paradigmas, nós temos que mudar e temos que pregar a verdade. Se a gente se acostumar com o comum e ver esse mundo com a lente que o diabo está colocando no nosso rosto, nós vamos concordar em viver a origem do pecado. Mas nós não somos mais de descendência adâmica, não do primeiro Adão, mas do segundo Adão, que é Jesus. Jesus, ele veio, filho de Maria, e quebrou o paradigma. Então entenda, não é sobre sua origem, não é sobre o seu valor, mas é sobre a quem você serve, que é Jesus. Então se disserem que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente, ouvi tanto isso ano passado, você não é bom o suficiente. Não quero ser bom o suficiente, eu quero ser bom para Jesus, está ótimo. Eu quero ser fiel de todo o meu coração. Se eu conseguir fazer isso, eu zerei. Porque o lugar onde você foi esquecido não anula o propósito para onde Deus te chamou para ir. Então você tem que permanecer fiel. Entender que não é sobre o seu valor. Deixa Deus quebrar o paradigma de ser. Às vezes você está se achando muito com os irmãos de Davi, mas Deus quer enxergar Davi, aquele que tem um coração inclinado para Jesus. O segundo paradigma que Jesus quer quebrar nessa noite é o paradigma do passado. Se o pecado entrou por uma mulher, a redenção iniciou por uma mulher. Deus quebra o paradigma do passado na nossa vida. Nós não temos que ficar vivendo do passado. Eis que eu faço nova todas as coisas. Pastor, já fiz muito isso. Pensa, não é para você viver de testemunho, mas é para você viver de testemunho. Conta aquilo que Deus fez na sua vida. Deus me tirou do império das trevas. Deus me tirou das drogas. Deus me tirou da prostituição. Deus me tirou da lascívia. E hoje eu estou aqui para viver o propósito de Deus. Entenda, não é sobre o seu passado, mas é sobre o seu futuro em Deus. Jesus, o filho de Maria, ele veio para quebrar paradigmas. Se o pecado entrou por Eva, a redenção começou por Maria. Sabe qual foi o único pedido de Maria? Sabe qual foi? Fazei tudo que Jesus mandava. Tudo. Lembra lá na transformação da água em vinho? Pois é. O único pedido de Maria foi: fazei tudo que Jesus mandava. Irmão, o único digno de louvor, o único digno de adoração, o único que é a ponte entre Deus e os homens é Jesus. É Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Mas nós temos que entender que Ele veio para quebrar paradigmas. E um desses paradigmas é o do passado. Talvez você diz assim: depois do que eu fiz, Deus não vai me usar mais. Meu erro é maior do que o meu chamado. Ou eu estraguei tudo. Pedro, quando
negou Jesus 3 vezes. Ele teve um arrependimento tão doloroso. E é muito bem expresso naquele filme Paixão de Cristo. Se você não viu Paixão de Cristo, eu aconselho você a ver nesse final de semana. Mas depois Pedro teve a oportunidade da redenção. Quando Jesus apareceu por aí, Jesus perguntou assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A redenção é com Jesus. O passado ele pode definir a sua dor, mas ele não vai definir o seu destino. Não vai. Quem define o seu destino é você em Jesus. Em você, em Jesus. A história antepassada, se você pegar a genealogia de Jesus, temos duas mulheres improváveis. Tamar. E a outra é a... Como é que chama aquela que jogou a corda para os espias, gente? Rabi. Tá vendo? A turma conhece, cara. O que Rabi era? Se você for pegar no original mesmo, no originalzão, Rabi, ela tinha uma casa de prostituição. Ela recebia os viajantes para furunfar através de dinheiro, cara. Dona de casa de prostituição. E Tamar, abusada. Jesus, Deus ele não olha para o passado. Ele pode até fazer você olhar para o passado, mas para que a sua dor não seja mais dor, seja experiência. Rabi olhava para o passado dela e falava: não dói, é experiência. E ela entrou na descendência de Cristo. Então nós temos que quebrar o paradigma do passado. E Jesus está pronto para fazer isso na sua vida. Talvez você está preso no seu passado, preso na história que você viveu, nesse relacionamento podre, tóxico, cheio de mão boba, sexo, motel, etc e tal. Você está preso nisso aí, sua mente está presa nisso aí. Talvez sua mente está presa num furto que você cometeu, numa mentira que você contou, no adultério que você cometeu. Não sei. Deus o sabe. Você também. Mas nessa noite nós vamos orar para Deus quebrar esse paradigma do seu passado. Você não vai viver mais por conta do seu passado. Você vai viver em volta do seu futuro, que é Cristo. Amém? Outro paradigma que Deus quebra aqui é o paradigma da força humana. Maria, no verso 4 de Gálatas, capítulo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Não foi força humana. Sabe o que os judeus esperavam? Que o Messias fosse um cara montado num cavalo, com sangue nos olhos, com espada desembainhada, e sair arrebentando os romanos, todos os impérios ao redor, e libertasse toda Jerusalém, todo Israel. Deus envia o Messias através de uma mulher virgem. Você já quebra tudo através de uma mulher, sem ser casada. Fala sério, não ia ser até para nós assustador. Como assim engravidou sem ser casada e sem um homem? Deus ele quebra o paradigma da força humana. Não é através da nossa força que nós vamos alcançar o que Deus tem para nós, mas é através do seu tempo de louvor, do seu tempo de adoração, do seu joelho no chão, do seu tempo devocional, da sua leitura dinâmica da Bíblia. Você lembra de Gideão? O anjo apareceu para Gideão e chamou Gideão, sabe de quê? Ô homem corajoso,
Gideão fala, tu tá louco, eu sou o menor da minha... A minha família é a menor de Israel, eu sou o menor da minha família. A família dele era mais pobre, mais lesada, vamos dizer, lesada, mais arrebentada. E ele era o mais lesadão da família dele. E Deus vem e fala assim, tu és um homem corajoso. Porque Deus, Ele não escolhe os óbvios, Ele escolhe os improváveis. Gideão estava no lugar certo, na hora certa e com o coração certo. E para mostrar que não era força humana, Deus falou assim, tem muitos homens com vocês, Gideão. Gideão ia enfrentar 192 mil homens. Começou com 30, foi para 20, caiu para 10, foi para 300. 300 homens. Sabe o que Gideão fez? Bora, vamos. É o que eu falo aqui. Nós da juventude não precisamos de muito, não. Nós precisamos de 10 homens. 300 homens. Os 300 do Leozão. Se a gente tivesse 10 homens com a coragem, 10 homens e mulheres com a coragem que esses caras de Gideão tiveram, nós ganhamos esse mundo. Nós ganhamos esse mundo. A gente fica falando assim, não, tem que fazer pela força humana. Não, não é pela força humana. Eu sou o primeiro a sentir, gente, nós estamos agindo pela força humana. Vou parar. Falei hoje ali, aí atrás, quando eu cheguei, vamos ver. Se nós tivermos agindo pela força humana, nós vamos paralisar o que a gente tem que paralisar. Porque não é na nossa força, é no poder de Deus. E quando eu vejo que a gente está agindo muito na nossa roupa, por isso que você não tem que falar, eu não dou conta, eu não sou forte o suficiente. Deus só usa quem é preparado. Deixa eu te falar, Deus não procura força. Felipe, Deus não procura força, Deus procura disponibilidade. Disponibilidade. Seu coração é disponível, então fique tranquilo. Se o seu coração estiver disponível, não é, mas é no poder de Deus. É na oração. É no jejum. Deus quebra paradigmas. Deus quebra paradigmas. E Deus, se for necessário, quebra homens. Quebra mulheres. E aí? É onde termina a nossa força que começa a força de Deus. Vou correr aqui. Não vai dar. Vou finalizar com o quarto. Deus quebra o paradigma do controle. No nascimento de Jesus não existe uma razão, não existe uma explicação lógica, não existe algo natural. Aliás, é natural, mas ao mesmo tempo sobrenatural, porque Ele tira do controle dos homens. É justamente quando a coisa sai do seu controle é que Deus faz o milagre. Maria, virgem, noiva, sem planejamento, sem explicação. Deus vem, Gálatas fala que é na plenitude. O que é plenitude, gente? É na tranquilidade, no tempo correto, no tempo ideal, na hora certa, na plenitude dos tempos. Como? Mas você olha para Maria, virgem, noiva, sem grana. Como que é isso, cara? E a Maria diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Às vezes, gente, esperar não é passividade, mas é rendição. Ah, você está sendo passivo demais. Não, estou rendido ao que o Senhor tem falado no nosso coração.
Maria, ela poderia ter se desesperado. José, cara, fala sério, se você fosse José, você ia pensar que se eu não estivesse grávida, velho, você enhanhou contra o homem, cara. Tô fora, ó. Tô mentindo, não. Que não. Homem crente. Vou deixar isso dando spoiler pra você. Então Jesus quebra quando você diz: se eu não entender tudo, eu não vou obedecer. Se eu não tiver garantias, eu não confio. Se eu não controlar, tudo vai dar errado. Estava ouvindo uma pregação hoje. O pastor falou assim: veja, tem pastor que fala que abriu o manual da vida do crente. Isso é mentira. Eu até parei e falei: opa, como assim? Porque o manual é só quando você já sabe usar o produto, você já está preparado para usar o produto. Nós não estamos preparados para usar o produto. A gente tem que morrer todos os dias. Nós temos que buscar todos os dias entender quem é Cristo. A gente não estuda o produto, não. A gente não sabe tudo do produto, não. O produto é Cristo. Como que eu vou? Então não é um manual, mas ele é livre de trazer o arrependimento nos corações. De fato, quando Deus mostra pra gente que o caminho é rendição, aí você fala: é Jesus, eu preciso me render todos os dias. Eu preciso ser sacudido todos os dias. Jesus, o filho de Maria, ele veio para quebrar paradigmas. Ah, vou terminar. O último paradigma é o paradigma da exclusão. Ele pega a mulher, gente. Ele pega Maria, o ventre de uma mulher, um mente pobre, nasce no pior bairro de Belo Horizonte. Imagina. Lá no Novo Arão Rei, sei lá qual bairro é o pior. Lá em Venda Nova. Jardim Alvorada aqui, ó. Jardim Leblon. Vai sendo curado, Senhor. Vai curando. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, Senhor. Ó, até o Judá tá rindo. Nasce no pior bairro. Uma família humilde. Na pior casa. Porque Deus, gente, o Evangelho é o Evangelho dos abandonados, dos afrontados, dos excluídos, da mulher. Quando você pega lá em Atos 2, presta atenção que eu vou falar que é forte. Deus trouxe aqui agora. Quando você pega em Atos 2, o templo, o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos. Quantos? 5, 6? Homens, mulheres? Não. Todos reunidos. O que a Bíblia diz? Lá em Atos 2. Todos foram cheios do Espírito Santo e olhavam uns para os outros e viam línguas como de fogo sobre repousando a cabeça dele. Ou seja, toda língua, toda tribo, toda raça, toda nação, homens, mulheres, magos, gordos, brancos e negros, todos foram batizados pelo Espírito Santo ali. Porque o Evangelho da inclusão daqueles que têm o coração arrependido. Daqueles que têm o coração arrependido. Então, Jesus, ele quebra o paradigma da exclusão. Ele traz a mulher para perto. Ele traz Maria para perto. Ele ouve a oração de Ana. Ele ouve a oração de Sara. Ele ouve a oração de tantas mulheres. Ele ouve a oração dos escravos. Ele ouve a oração dos excluídos, dos pobres, dos miseráveis. E fala: eu vou quebrar o paradigma da exclusão. Sabe o que isso nos ensina? A gente parar de olhar para o próximo com um olhar de superioridade. Nós não somos superiores a ninguém. Ele não se usurpou ser igual a Deus, mas humilhou ao ponto de rebaixar abaixo de homem. Abaixo do homem. Ele sofreu a pior morte da época. Ele apanhou igual um condenado, porque ele estava condenado. O Evangelho de que nós servimos,
de Jesus Cristo é o evangelho dos excluídos. Se você olhar para o mundo, está cheio de gente excluída, e nós temos que pregar o arrependimento. A gente fala, ó, isso é pecado, mas a partir do momento que você se arrepender e querer Jesus, eu te abraço com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças. Se entrasse um excluído aqui, como é que você iria receber? Você ia sentar uns 5 bancos para longe dele? Jesus quebra os paradigmas das nossas vidas. E nessa noite, Ele quer quebrar paradigmas da sua vida. O modo que você enxerga o seu passado, o modo que você enxerga a sua força, o modo que você enxerga o próximo, o excluído. Deus quer trabalhar muita coisa na sua vida nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé, para que a gente possa orar nessa noite. Deus escolheu o que o mundo rejeitou para revelar a glória dele. Não sei como foi sua vida, seu passado, suas histórias. Não sei como você é hoje. Não sei quais são suas decisões que você precisa tomar. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite e falar: Senhor, paradigmas precisam ser quebrados. Paradigmas precisam ser quebrados. Levante suas mãos, comece a orar, comece a agradecer Jesus. Você já agradeceu Jesus? Olha que privilégio. Ele te aceita do jeito que você é, com todas as suas mazelas, suas doideiras, sua rabugência, seu jeito rabugento, né? Rabugência, Ele te aceita. E nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Louve ao Senhor com o seu coração. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo.
entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Obrigado que o Senhor é um Deus que quebra paradigmas na nossa vida, Senhor. Obrigado porque nós temos aonde repousar, apesar do Senhor não ter tido onde repousar. Nós temos onde encostar a nossa cabeça, nós temos onde chorar, nós temos a quem adorar, nós temos a quem exaltar. Obrigado que o Senhor nos aceitou, nos abraçou e nos amou e nos fez filhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nessa noite quebra vínculos com o passado, quebra histórias com o passado, vínculos que esses irmãos e essas irmãs estavam aprisionadas, angustiadas, porque o passado era como se fosse uma mão gélida nas costas. Mas o Senhor nessa noite quebra a estrutura do passado e aponta para o futuro. Nessa noite o Senhor quebra essa sensação de exclusão. Eu não sou aceito, eu não sou bem-quisto, eu não sou amado. Nessa noite o Senhor te atrai com cordas de amor. Nessa noite Jesus te abraça com um olhar apaixonante. Nessa noite Jesus te abraça e te diz: tu és amado. Nessa noite Cristo te diz: não é na sua força, não é na sua força que você vai vencer, mas é através do meu poder, é através da minha esperança. Coloque a sua esperança em mim, diz o Senhor. Coloque a sua esperança em mim, diz o Senhor. E eis que eu te fortaleço. Sejam fortalecidos no amor de Deus. Sejam fortalecidos no poder de Deus. E deixe Jesus escrever a sua história. Nós te louvamos, Pai, por essa noite, por esse culto. Leva-nos de volta para casa em paz, em esperança, em comunhão com o Senhor. Que possamos viver a melhor semana de 2026 até então. Eu profetizo uma semana de excelentes notícias, uma semana de prosperidade, uma semana de harmonia, uma semana de comunhão, uma semana de bondade e de misericórdia. E eu declaro a proteção do Senhor sobre todas as nossas vidas. Pai, eu oro ainda abençoando a minha ovelha Lívia, Senhor. Ah, Jesus, console o coração dela, console o coração das suas irmãs, da sua mãe, pela perda do seu pai. Só tu, Jesus, só tu, Espírito Santo, pode consolar. Console o Mateus, e que as boas lembranças, que as histórias boas venham ser vividas no coração e na mente. Que o Senhor venha trazer conforto, o Senhor venha trazer zelo e amor sobre a vida deles. Traz a tua água, Senhor, e refrigera a alma. Eu abençoo a Lívia, eu abençoo a Mateus, eu abençoo a Maria Alice, eu abençoo as irmãs da Lívia, a mãe da Lívia, todos os familiares ali daquela cidade comum de Belo Horizonte. Eu libero elas, ó Pai, para alcançar o propósito do Senhor. Leva-nos de volta para casa em paz, em harmonia, em comunhão, e que o amor de Deus venha ser sobre as nossas vidas essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa dar um abraço nesse irmão que está do seu lado. Para se eu te espero sábado que vem. Vamos viver a melhor semana de 2026 até então, porque semana que vem vai ser mais abençoada ainda. As inscrições do acampamento, pré-inscrição do acampamento, já estarão liberadas em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite ainda para você comer um pastel comigo no final do culto, logo ali em nome de Jesus. Vamos em comunhão, se você puder.